Oi, pessoal. Unidade 2 do nosso curso de Introdução ao Estudo da História do semestre letivo suplementar da UFBA. Eu sou o professor Carlos Zacarias. Hoje nós vamos falar da relação da história com a verdade. Na primeira parte do nosso curso, a gente tratou do assunto, só que vinculando a história à memória e diferenciando as duas coisas, né? A história e a memória. E vimos, né, como é que os historiadores primam, prezam, trabalham buscando a verdade. Agora nós vamos ver como é que os historiadores, desde as suas origens, desde quando a história nasce como um campo de conhecimento, né, vamos dizer assim, lato sensu como ciência, né, na antiguidade clássica, na antiguidade grega, com Heródoto, como é que os historiadores vão lidar com a verdade. A gente vai ver como é que a verdade atravessa os tempos e chega ao século XIX, início do século XX, como aquilo que os historiadores devem buscar, mesmo com toda a forma que a gente use para dizer que não há verdade que seja eterna, ainda mais na história, ainda mais nas ciências humanas. Os historiadores buscam aquilo que está fora do sujeito que conhece, buscam a verdade. Eu dizia na última aula que é, as sociedades humanas, as civilizações, desde as suas origens, elas desenvolveram a capacidade de narrar, né? É do ser humano o contar histórias, né? É típico de nós todos, né? Por mais que a cultura tenha se transformado, por mais que a humanidade tenha se transformado, mas desde que os homens desceram das árvores e começaram a caminhar sem utilizar os braços no chão, os homens se perguntam de onde vieram e para onde vão. E na medida em que se perguntam de onde vieram, constituíram em relação à sua própria existência, à existência de determinadas sociedades, os mitos fundadores. Os mitos fundadores que circularam na antiguidade oriental, circularam nas primeiras civilizações que surgiram ali às margens dos rios Tigre e Eufrates, essa pergunta, né, essas narrativas, esses mitos fundadores, diziam de uma origem que tinha, como o termo mito fundador diz, um conteúdo mítico, né? Um conteúdo que misturava elementos conhecidos da oralidade, da história que passava de geração para geração, com elementos mágicos. São os deuses que descem à terra, copulam com os humanos, geram semideuses, são deuses que têm humores semelhantes aos humanos. O importante nessa história toda é que esses homens e essas mulheres, mas fundamentalmente homens, né, porque estamos falando de sociedades patriarcais muito antigas, esses homens narravam, contavam histórias, e essas narrativas atravessam o tempo, atravessam o espaço, né, são percebidas por povos distintos que assumem essas narrativas e vão incorporando também as suas culturas, as suas tradições. Então, desde muito remotamente, né, desde diversos séculos antes de Cristo, que os homens narram a sua história, né, e essa história mistura o mágico com aquilo que é tomado por verdadeiro, ainda que muito antes de essa ideia de verdadeiro existir no próprio pensamento humano, na própria filosofia e essencialmente na história. Quando as cidades-estados gregas surgem, começam a se desenvolver, né? Quando os jônios, os dórios ocupam a península do Peloponeso e promovem uma revolução política que transforma essas cidades-estados, especialmente a cidade-estado de Atenas, num centro difusor de uma forma de organização política que estrutura-se a partir da palavra, né, a partir da polis, de onde vem política, né, a partir da política, a partir de uma ideia de cidadania que é muito incipiente ainda, mas é muito importante para o surgimento da democracia grega, que é uma democracia baseada na palavra, baseada na igualdade dos homens livres, né, não são os escravos que são tomados nas guerras, mas dos homens livres, né, essencialmente homens do sexo masculino,
né? Essa revolução política cria as condições ideais para o surgimento da filosofia, como a gente vem a conhecer ela no Ocidente. Há filosofias também orientais que são muito importantes, são muito influentes também na filosofia grega e permanecem influentes hoje, mas nós estamos falando aqui da filosofia ocidental, da filosofia da Grécia antiga, da antiguidade clássica. Essa filosofia que tem seu berço na Grécia Antiga, se beneficia dessas condições, as condições da polis, e começa também a desenvolver as ciências, né? E é nesse contexto aí que surgem os grandes filósofos, né? Desde Sócrates e Platão, que é o grande narrador da figura de Sócrates, aquele que deu voz a Sócrates, e a filosofia se divide entre os pré-socráticos e os pós-socráticos, e Platão é quem consagra a figura de Sócrates. Mas eu falo aqui da filosofia para demarcar uma ideia que matizou muito o pensamento dos historiadores, porque como a filosofia, né, e o próprio Aristóteles tinham uma certa resistência à história como ela existia na época, né, assumindo que a poética era mais importante do que a história, porque a poética falava do universal e a história apenas do particular, né, prevaleceu uma ideia que atravessou os séculos de que o pensamento grego, na sua origem, né, naquele berço ali onde surgem as filosofias e as ciências, tinha uma espécie de aversão à história, porque a história é a ciência do efêmero, a ciência do que transita, a ciência do que não se repete e do que dificilmente se generaliza, porque é essencialmente o singular, o particular. Essa ideia é uma ideia assumida como equivocada por alguns autores, como Arnaldo Momigliano, no seu livro sobre a historiografia na Antiguidade Clássica, porque ele diz que nesse mesmo espaço onde surgiram esses filósofos que tinham uma certa resistência à história, é nesse mesmo espaço que surge a figura de Heródoto. Heródoto é a figura que vai levar para um campo de conhecimento que vai ter a verdade como ponto de partida e ponto de chegada, as formas de narrativa que tinham sido aprendidas da Antiguidade Clássica e que tinham chegado na Grécia e tinham sido incorporados a um tipo de estilo literário, a uma literatura que é a literatura epopeica. As narrativas de Hesíodo e fundamentalmente de Homero, a Ilíada e a Odisseia, elas dizem do que é o povo grego. Elas dizem desse lugar que o povo grego ocupa na história, nessa dimensão transicional, e as epopeias de Homero não separam o mágico, o maravilhoso, o fantástico e, portanto, os deuses, né, que, como os da Antiguidade Oriental, descem, copulam com os homens e geram semideuses. Esses deuses são narrados nas epopeias de Homero como se tivessem tido existência real. E, portanto, há pouca preocupação em Homero com aquilo que vai ser a essência da preocupação em Heródoto, que é a ideia de verdade. Então, assim, Homero tem na narrativa um elemento importante que vai passar ao gênero literário conhecido como história, como um fundamento. Não há história sem narrativa, e mesmo que haja uma história analítica, toda história analítica, se pensa o tempo, também estabelece um princípio narrativo, porque a história sempre é processo, sempre é ponto de partida, processo, ponto de passagem, ponto de chegada. As narrativas estão presentes em Homero, mas Homero não tinha o esmero, não tinha a preocupação com a verdade. Em Heródoto, essa preocupação com a verdade vai chegar, né? Vai chegar porque ele vai adaptar esse estilo literário da epopeia, da narrativa, à sua própria forma de narrar um acontecimento, mas vai chegar conjugado com outros elementos que Heródoto vai tomar de filósofos como Hecateu, como Xenófanes, que vão fazer a crítica do que se conhecia sobre a história da Grécia. Vejam, os gregos imaginavam que a sua história
também tinha um ponto de partida. Os gregos também desenvolveram um mito fundador sobre si mesmos, como todos os povos orientais, né? Inclusive aqueles com os quais os gregos travaram contato, né? Os persas, essencialmente, não só travaram contatos amistosos, mas fizeram guerra, né? A Grécia foi também, durante uma boa parte do tempo, parte do Império Persa. Mas os gregos tinham conhecimento, ou tinham travado contato, ou tinham ouvido falar, ou tinham recebido influências de outros povos que tinham também em suas narrativas seus mitos fundadores, como o povo judeu, o povo egípcio, os mesopotâmios, né? Essa história toda chega até a Grécia e também constitui os mitos fundadores, que vão ser importantes para Heródoto, mas tão importantes como os mitos fundadores e essa capacidade de narrar sobre o passado, é aquilo que Heródoto vai aprender com os filósofos Hecateu e Xenófanes, que vão fazer a crítica desses mitos fundadores. Nesse processo de crítica, então, o elemento de crítica é fundamental para os historiadores, porque os historiadores vão começar a se aproximar daquilo que vai ser conhecido por verdade. Com a crítica desenvolvida inicialmente por Xenófanes e Hecateu, que vai se descobrir, vai se conhecer, vai se separar aquilo que é a possibilidade de verdade daquilo que é reconhecidamente uma mentira. Hecateu e Xenófanes não eram capazes de dizer exatamente o que tinha acontecido, o que era a verdade, porque eles não fizeram a pesquisa, né? Porque a pesquisa histórica, como a gente vai conhecer a partir de Heródoto, que vai se desenvolver muito, a pesquisa histórica não nasce com Hecateu e com Xenófanes, mas a crítica e a separação daquilo que é a mentira, né? E daquilo que pode ser a verdade. Então, eles não fazem a pesquisa, se não fazem a pesquisa, não podem dizer o que é a verdade, mas têm a certeza do que é a mentira, porque eles vão fazendo aproximações, fazendo perguntas, questionamentos, demonstrando que determinadas coisas que eram ditas não eram verdades, porque esses elementos demonstravam que não podia ser verdade dessa forma. Eles desenvolvem uma espécie de cronologia rudimentar, né? Especialmente Hecateu desenvolve uma espécie de cronologia rudimentar, né? Fazendo comparações de reinados com governos, com acontecimentos, e vão demonstrando que aquilo que se dizia que era de uma forma não podia ser dessa forma, já que esses acontecimentos e esses governos não tinham se dado no mesmo espaço de tempo. Os gregos, nós vamos discutir isso mais adiante, os gregos vão firmar cronologias a partir das Olimpíadas, né? Quando elas são estabelecidas, essas cronologias estabelecem uma temporalidade que vai ser muito apropriada para um pensamento histórico que tem seu berço na Grécia, né? Então veja, temos dois elementos aí que em Heródoto vão compondo um novo estilo literário que faz com que os gregos, mesmo chegando tarde na história, mesmo sendo um dos últimos da antiguidade a chegar nessas narrativas, nessas histórias, vão ser aqueles considerados o pai da história da forma como a gente conhece. Quais são esses elementos? A narrativa que transitou pela antiguidade oriental, que chegou na Grécia e constituiu um gênero literário específico, e a crítica. Mas há um terceiro elemento aí que é fundamental para Heródoto, que demonstra que se Heródoto não tivesse combinado essas três coisas, a gente podia dizer que a história surgiu com Homero, surgiu com Hecateu e com Xenófanes, né? A história só surge com Heródoto porque Heródoto junta essas capacidades todas, essas dimensões distintas, a narrativa, a crítica, com esse terceiro elemento que eu vou falar aqui, que é a pesquisa histórica. Heródoto vai fazer o que Hecateu e o que Xenófanes não fizeram, e claro que Homero também não fez, que é a pesquisa. Heródoto vai pesquisar sobre um acontecimento do qual ele é contemporâneo. O acontecimento é a guerra dos gregos contra os persas, dos persas contra os gregos, né? As guerras médicas, as guerras que se deram na antiguidade, e que Heródoto é contemporâneo daquelas guerras e vai narrar sobre essas guerras, colocando aquilo que ele compreende como acontecimentos
que tiveram lugar no espaço-tempo, acontecimentos reais, sem a presença do mágico, sem a presença do maravilhoso, né, no centro de uma narrativa. Heródoto vai estabelecer um princípio narrativo dessa sua história, né, que é baseada na verdade e que ele só pode dizer a verdade porque ele é contemporâneo. Ou seja, ele não vai buscar, né, em tempos remotos aquilo que pode ser verdade porque ele não tem condições de provar. Nessa história constituída por Heródoto, o olhar é mais importante do que o que está escrito. É claro que Heródoto se vale de escritos de poetas, né, de narrativas, né, de histórias que são tomadas por ele como parte constitutiva do seu livro que se chama História. É claro que ele toma isso, mas mais importante do que isso é o olhar. E eu estou falando não o olhar de Heródoto em si, mas o olhar daquelas pessoas que são os testemunhos. Porque Heródoto vai entrevistar, Heródoto vai fazer a sua pesquisa, vai ouvir testemunhos, vai confrontar testemunhos, vai desenvolver um método que é capaz de, diante de um testemunho, descobrir ou supor aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Separar um testemunho que pode ser mais verdadeiro de um testemunho que lhe parece falso. Heródoto vai desenvolver um método que faz com que ele retorne ao testemunho, pergunte novamente, conteste, confronte com outras ideias. Ou seja, Heródoto vai fazer um procedimento que para os historiadores é fundamental. Nenhum historiador pega um testemunho, que pode ser um documento, pode ser uma narrativa oral, e toma como verdade logo de início. Ele desenvolve em relação a este testemunho uma crítica para verificar se esse testemunho pode ser verdadeiro. Nós vamos ver mais adiante o que se chama de crítica externa, crítica interna, e como a crítica é fundamental. Mas a crítica, como a gente conhece, ela surge aí na Grécia, né, com Hecateu e com Xenófanes, e passa para Heródoto com essa importância. Então, esse método entre os gregos vai ser conhecido como método crítico, vai estar presente na história de Heródoto, né, vai conformar uma disposição nesse primeiro historiador, que é um cosmopolita, que é um conhecedor, né, que é alguém que dialoga com peça. É bom dar uma informação: Heródoto de Halicarnasso, quando ele nasce, a Grécia é parte do Império Persa, então ele é um súdito da Pérsia. Então ele é um persa de nascimento, se a gente considera que a Grécia, quando Heródoto nasce, é parte do Império Persa. Mas Heródoto sabe do seu lugar de historiador, sabe do seu lugar no mundo grego, e Heródoto se tem abertura para ouvir os outros povos, e de alguma maneira para respeitar esses outros povos. Heródoto tem, pela Grécia, pela história dos gregos e pelo lugar que a Grécia ocupa nesse processo aí, uma grande devoção. Essa capacidade de Heródoto de viajar faz com que Heródoto seja também conhecido como um etnógrafo. Da mesma forma que ele é chamado o pai da história, né, porque ele é o primeiro que cunha o termo, é o primeiro que utiliza o termo, o nome história para uma obra, é o primeiro que pensa nessa história destituída da fantasia, do fantástico, daquilo que não se pode provar. Heródoto é também conhecido como alguém que viajava, que registrava, como os etnógrafos fazem com o seu trabalho. E essa capacidade de Heródoto também de escrever a geografia das regiões por onde ele viajava torna Heródoto também o pai da geografia. Há revistas de geografia que são chamadas Heródoto. Então, Heródoto tem uma importância fundamental não só para os historiadores, mas também para os geógrafos e para os etnógrafos. Heródoto tinha uma preocupação fundamental em conhecer. E esse conhecer, registrar, buscar testemunhos, desenvolver a crítica a esses testemunhos como ponto de partida para a constituição das suas narrativas. Este conhecer, cujo olhar se sobrepunha ao escrito, cujo o olho era o fundamental, porque garantia uma porta de entrada na verdade, é um ponto de partida das suas narrativas, o ponto de partida da constituição da sua história. Essa história de Heródoto vai ser
aquilo que a gente vai consagrar, né, como a história da maneira como a gente conhece. Eu costumo dizer que ninguém é historiador como da mesma forma que Heródoto foi, mas ninguém pode ser historiador sem ser como Heródoto foi. A gente é devedor tributário dessa tradição que surge na Grécia, né, que junta a narrativa, a crítica, a pesquisa, o registro feito por Heródoto, e da conjunção desses elementos surge a história, né, como a gente conhece. A história, como a gente sabe, é de alguma maneira um remédio contra a mortalidade. Vejam, a memória, né, que a gente discutiu na unidade passada, a memória tende a esquecer. A história, não. A história caminha no sentido inverso da memória. Porque quanto mais a memória vai se esvaindo, né, vai esquecendo, mais a tendência à história é reafirmar, porque a história vai se valendo dos documentos que são estabelecidos, que são compreendidos e que passam por ser as evidências que vão constituir o ponto de partida da constituição das narrativas que são a própria história. Então, a história aprisiona a mortalidade. A história garante que se passa à posteridade aquilo que se quer estabelecer como um importante de um povo. Então Heródoto tem num acontecimento que é muito importante aquilo que ele entende por ser a coisa mais fundamental do seu tempo, que é a guerra dos gregos contra os persas, as guerras médicas. Então percebam que a história, no momento em que ela surge debruçada sobre um acontecimento político. A gente vai ver como é que essa ideia de política, como é que o político vai orientar a história, né, com intervalos, com nuances, né, com pressões de outra ordem, mas o político nunca vai deixar de existir para a história, porque o político é sobretudo o acontecimento, e o acontecimento é o fundante, é o determinante, é o importante que orienta a história. Em Heródoto isso não deixa de existir. Mas em Heródoto isso não é tão importante como nos seus sucessores, e a gente vai ver já já em relação a Tucídides. Heródoto também conforma em relação ao acontecimento sobre o qual ele se debruça, as guerras médicas, uma cronologia. Eu disse aqui que as Olimpíadas estabelecem uma primeira cronologia entre os gregos, mas pensem na dificuldade que é um primeiro historiador narrar um acontecimento sem haver uma cronologia. Nós estamos falando de uma época que a cronologia não está universalizada, né? A cronologia como a gente conhece hoje, nós estamos no ano de 2020, da era cristã, é uma cronologia estabelecida pela historiografia medieval. Nós estamos falando de uma era onde essa cronologia não existe, antes de Cristo. Claro que nós estamos falando de uma época em que os historiadores diante de Cristo não têm ideia do que é Cristo, do que é que vai vir, do que é que vai acontecer depois. Né? Então Heródoto se esforça por fazer essa cronologia, também tendo aprendido de Hecateu e de Xenófanes, e essa cronologia é também bastante rudimentar, porque ela parte dos governos e compara os governos e relaciona esses governos que existem na Grécia com o próprio Império Persa, com os próprios acontecimentos, para estabelecer uma cronologia que é fundamental para a história. Os historiadores não podem existir, não podem exercer seu ofício sem estabelecerem as cronologias. E as cronologias nascem quando nasce a história, quando está lá em Heródoto. É um grande problema, mas ele vai tentar de alguma maneira solucionar. As fontes são outra parte fundamental do trabalho de Heródoto. Eu disse, Heródoto se vale de fontes escritas. Nós estamos falando aqui de uma época em que não havia o papel como a gente conhece hoje, são os pergaminhos. As fontes escritas, elas são muito inacessíveis, não há arquivos organizados, há muita história oral. Uma boa parte dessas narrativas que existem vão ser registradas depois que os seus autores passaram, né? Porque não é uma coisa simples estabelecer essa narrativa num papiro, né? E guardar e preservar isso, é uma coisa muito difícil. E não há espaços em que essas narrativas, essas histórias orais e passadas para o papel, né? Portanto deixando de ser orais, né? Documentadas,
elas estejam guardadas, preservadas ali, aguardando o historiador. Não, Heródoto tem uma dificuldade imensa com as fontes, mas também vai desenvolver um esforço importantíssimo para acessar essas fontes, e o acesso a essas fontes escritas, ele vem depois do acesso às fontes testemunhais, às fontes orais, né? A gente pode dizer, grosso modo, que Heródoto faz a história do tempo presente antes que exista uma história do tempo presente. Então a história de Heródoto é uma história contemporânea dele. Por que não é uma história remota? Por que Heródoto não fala de 50, de 100 anos? Porque ele não pode provar o que aconteceu, né? E os historiadores que sucedem a Heródoto imediatamente, eles também não podem provar o que aconteceu remotamente, e, portanto, toda história é a história que se pode fazer a partir de temporalidades muito próximas, né? E esse é um elemento, uma preocupação que tem a ver também com a verdade. Não se pode dizer de um tempo em que não se pode provar sobre a verdade. Então, o ouvir falar de temas que atravessaram não é garantia de verdade. Mas você ouvir de alguém que foi para a guerra dizer que foi dessa forma e comparar com outro que foi e disse também que foi dessa forma, é um critério de verdade que os historiadores tomam a partir da crítica que desenvolvem, né, para estabelecer essa verdade como evidência e ponto de partida para a constituição das suas narrativas. Então, Heródoto constrói a sua história com base na realidade, né? Ele desenvolve a pesquisa, tem a necessidade de fazer o registro e, portanto, ensina aos historiadores posteriores que não pode haver história sem a pesquisa, sem o registro, sem o levantamento desses dados, né? Porque a verdade vai ser estabelecida a partir daí, né? Não há verdade em Homero, porque Homero fala de coisas remotas e bota o mágico e os deuses. Heródoto fala dos homens, dos acontecimentos que estão ligados aos homens. Não é que Heródoto não acreditasse nos deuses. Heródoto acreditava nos deuses, como todos os gregos contemporâneos dele também acreditavam nos deuses. A questão é que ele não podia provar que os deuses desciam à terra, copulavam, tinham humores, faziam guerra, iam para a guerra, né? Se desentendiam. E como ele não podia provar isso, isso não entrava na história dele. O que entrava na história dele é o que os homens faziam. Então há uma preocupação em registrar aquilo que efetivamente aconteceu e que pode ser provado que aconteceu, né? Pode ser provado pelos testemunhos e por aquilo que vai sendo registrado e vai sendo escrito e vai constituir depois as fontes sobre as quais os historiadores posteriores vão se debruçar e vão escrever suas histórias, né? Então essa realização de Heródoto é absolutamente fantástica, né? Por isso que Heródoto é conhecido como o pai da história. Depois de Heródoto, Tucídides, que era um discípulo de Heródoto, né, vai dar prosseguimento à obra de Heródoto, encantado com seu mestre, né, encantado com as narrativas que ele tinha constituído, com a sua própria obra, mas Tucídides é muito refratário, reticente e crítico da obra de Heródoto, do ponto de vista de que Tucídides acha que, em muitos casos, Heródoto foi, digamos, excessivamente criativo, ou como Tucídides mesmo diz, um enfabulador, alguém que cria fábulas, né? Vejam, com toda a preocupação que Heródoto tinha em escrever sobre a verdade, ele passa ao seu discípulo mais importante, aquele que lhe admirava e que dizia que se emocionava com as narrativas de Heródoto. Heródoto passa a ideia de que ele tinha uma excessiva liberdade, digamos, uma liberdade poética para dizer de coisas que ele às vezes não podia comprovar. Não é que Heródoto vai ser esquecido depois porque Tucídides vai fazer essa crítica, né? Mas a obra de Heródoto vai ser julgada pelo maior apreço ou pela perspectiva que Tucídides vai incorporar na sua própria obra em relação à verdade. Tucídides, ele elenca, ele coloca a verdade num patamar infinitamente superior ao de Heródoto e aponta em Heródoto os problemas dessa sua história, que é percebida como Tucídides como de alguma maneira não exatamente a verdade, e na obra de Tucídides ele leva ao pé da letra essa ideia de verdade, escrevendo sobre também um acontecimento político de grande importância, que é uma outra guerra, não mais as guerras médicas, mas a guerra do Peloponeso,
a guerra de espartanos e atenienses. Tucídides vai narrar essa guerra na história da Guerra do Peloponeso, né? E vai dar a entrada, vai abrir a perspectiva de que a história pode servir aos interesses do presente, uma coisa que não existia em Heródoto. Algo que o historiador posterior Cícero vai descrever em Tucídides como história magistra vitae, a história mestra da vida, a história dando lições, a história que ensina, né? Isso vai estar presente em Tucídides, não era essa pretensão em Heródoto, mas em Tucídides, a história magistra vitae, percebida por Cícero, é fundamental, porque Tucídides pensa o valor, a importância da história para o presente. Que lição a história pode proporcionar para a gente? E Tucídides desenvolve a sua pesquisa utilizando o método de Heródoto, né? E incorporando esses três elementos aí, da narrativa, da crítica e da pesquisa, do registro, na constituição da sua história da Guerra do Peloponeso. Posteriormente, os historiadores vão travar fazer uma comparação entre Heródoto e Tucídides, imaginando, pensando que Heródoto é um cosmopolita bem-humorado e Tucídides é um homem político mais restritamente vinculado ao seu próprio presente e ao pragmatismo que a história proporciona. Isso é fundamental. O pragmatismo é essencial quando a história passa dos gregos aos romanos, porque na constituição de uma história pátria, de uma história nacional, os historiadores romanos vão ser valorizados em função daquilo que eles podem fornecer a Roma. Não há isso na Grécia, né? Porque a Grécia é constituída de diversas cidades-estados. Roma não. Roma é um império, né? Durante algum tempo é uma república, mas é um império que domina boa parte do mundo durante um par de anos, e os historiadores mais importantes de Roma vão ter uma vinculação estreita com a política, né? Mas isso nós vamos chegar mais adiante, né? Em Heródoto, como Tucídides, o presente é central, né? Pelos motivos que eu disse, né? Não dá para falar do passado remoto, né? Então a história é aquilo que se chamaria muito tempo depois de história do tempo presente. E vocês vejam que quando a história se torna ciência, ela abandona essa história do presente, essa história do tempo presente, e passa a imaginar que quanto mais remota, quanto mais anos para trás, mais objetivo, mais científico o historiador pode ser. Claro que isso é um problema, e hoje a gente enfrenta esse problema da maneira como deve ser, porque os historiadores não precisam falar de processos remotos, ainda que, ao falar de processos que estão se dando no seu presente, o historiador não tenha toda a dimensão, já que esse processo não se encerrou. Então não se sabe exatamente como é que esse processo pode ser percebido em sua plenitude e sua inteireza, e isso é uma coisa fundamental para os historiadores. Mas eu estou chamando a atenção para este fato, porque na sua origem a história ela não se ocupava desse processo como um todo, né? E também não se ocupava dessa dimensão que hoje já se sabe que passa ao largo dos homens. A gente vai falar disso porque isso vai ser introduzido pela Idade Média, né? Para o historiador grego, são essencialmente os homens que fazem a história. A história não se dá de outra maneira. São os